Olá, amigos! Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre Bhava Karkas. Bhava Karkas é um conceito utilizado na astrologia védica para medir a força de uma casa. Bhava, vem do sânscrito, significa casa. E Karka significa aquele que indica, aquele que produz. Então, a expressão significa indicadores de casas. Então, uma casa pode ser compreendido como um solo fértil. O regente de uma casa como um agricultor que cuida da terra. E os indicadores de casas como as sementes que serão plantadas no terreno. Então, são os planetas os tais indicadores de casas. Então, cada ascendente vai ter uma tabulação de regência de planetas específicas para aquele ascendente. Por exemplo, alguém com ascendente em Câncer vai ter Marte regendo a casa 5 e a 10, pelo fato de que para esse ascendente, Escorpião é o 5º e Áries é o 10º signos. Então, existem 3 maneiras de medirmos a força de uma casa. Uma delas é analisando o terreno. Então, existem ou não existem planetas dentro daquela casa. E se existem, o que eles vão produzir? A segunda maneira é o regente daquela casa. Então, indica a habilidade do agricultor em administrar o seu terreno. E a terceira maneira são as sementes, que são os indicadores de casas ou Bhava Karkas. Então, dependendo do estado cósmico de cada planeta, isso vai ser alterado. Dependendo de Lagitariya Vastas ou de aspectos que aquele planeta faz com os outros, vai dar resultados muito particulares. Então, para você julgar a força ou a fraqueza de uma casa, você deve analisar inúmeros aspectos. Você deve analisar o mapa de maneira holística. Em astrologia védica, nós não consideramos nem Rahu, nem Ketu, que são, respectivamente, o nodo norte e o nodo sul da Lua, nem Urano, Netuno e Plutão como indicadores de casas. Embora em astrologia védica nós atribuímos a regência kármica de Rahu e Ketu a, respectivamente, Aquário e Escorpião, a astrologia ocidental, em redutos de astrologia moderna, atribui a regência de Urano, Netuno e Plutão a signos, respectivamente, Aquário, Peixes e Escorpião. Mas, quando falamos sobre Bhava Karkas, eles não se comportam como indicadores, eles vão ser exceções. Então, os únicos planetas que são fatores ou indicadores de casas vão ser os planetas do Sol até Saturno. Então, cada uma das casas representa
um setor da vida da pessoa. É possível traçar uma afinidade entre aquele setor da vida e o que é a natureza daquele planeta. Existem correlações possíveis de tratar. Então, a partir desses 3 níveis diferentes, a gente vai poder julgar se aquele agricultor ele vai colher frutos fortes que vão ser possíveis de ser exportados ou se ele vai colher frutos, alguns bons, outros podres, ou se ele vai colher todos os frutos podres. É possível ser traçado através de uma interpretação de casa, regências e bhava-karkas. Então, a casa 1 representa a sua entrada no mundo, sua identidade, sua autoestima, seu poder pessoal. O que é verdade para você? Não necessariamente para o mundo, mas o que é verdade para você. O que serve como um instrumento de fé para você. Representa também a sua vitalidade, a sua vontade de viver, a sua vontade de aparecer e de brilhar. Então, o Sol vai ser o Karka da casa 1, porque ele representa a mesma coisa. A casa 2 representa sua capacidade de poupar dinheiro, fundos de garantia, a sua família, a religião da sua família, o sobrenome da sua família, os investimentos que sua família faz em você para você comer, estudar, se preparar para o mercado de trabalho, os valores que a sua família introjeta, as virtudes que a sua família introjeta em você, o seu senso de valor pessoal, se você se sente alguém que é merecedor de respeito ou se você se sente um subalterno. O seu senso de valor pessoal. Então, Júpiter é o indicador da casa 2. A casa 3 indica a relação com seus irmãos e irmãs. A sua relação com pequenos grupos que compartilham interesses em comum. A sua coragem e bravura, se você é uma pessoa que enfrenta desafios, se você é uma pessoa que enfrenta seus rivais ou você fica na retaguarda. Representa qualidades masculinas na sua personalidade, sua inteligência lógica, mecânica, a sua abordagem racional e analítica perante a vida. A casa 3 representa sua capacidade de defender um ponto de vista. Então, Marte é o indicador da casa 3. A casa 4 indica a sua mãe e a relação com a sua mãe. Representa a sua casa, ou onde você chama de lar, onde você chama de pátria, onde você se sente seguro e confortável. São conveniências como automóveis, camas, ar-condicionados, saunas, chuveiro quentinho. Representa também a sua educação básica e o ensino superior,
E já a casa 2 representa o maternal. Então, a Lua vai ser o indicador da casa 4, porque ela representa a mesma coisa. A casa 5 são os seus filhos e filhas, a sua dinastia, a sua criatividade, o seu senso de amor pessoal, esportes radicais, prazeres, diversões, romance, sexo por entretenimento, jogos de azar e também o título de mestrado. Então, Júpiter é o indicador da casa 5. A casa 6 são doenças agudas, dores agudas. Lidar com faxina, com rotina, burocracia, condições de trabalho, colegas de trabalho, inimigos declarados, onde você sabe de onde estão vindo, dívidas, empréstimos no banco, pessoas recalcadas, invejosas. Representa também a natureza feminina da pessoa, a relação dela com animais domésticos. Então, Saturno e Marte são os dois indicadores da casa 6, porque eles representam a mesma coisa. A casa 7 é o casamento e a sua capacidade de conjugalidade, o desejo de ter intercurso sexual, as suas capacidades diplomáticas de lidar com um público de massas, sua capacidade de justiça, de pesar os prós e os contras das relações interpessoais, sua capacidade de eloquência, didática, marketing. Então, o planeta indicador da casa 7 vai ser Vênus. Há autores que colocam Júpiter como o outro indicador da casa 7 pelo fato de ele representar o marido e a Vênus a esposa, mas Vênus é, sobretudo, sua capacidade de fazer relacionamentos darem certo. Então, ele é o indicador universal dessa casa. A casa 8 é a sua longevidade, medos, bloqueios psicológicos, doenças crônicas, dores crônicas, altos e baixos na vida, mudanças inusitadas. Então, Saturno é o indicador da casa 8, porque Saturno representa a sua longevidade e também legados e heranças. A casa 9 é o seu pai, porque ela indica o primeiro professor. Indica a sua relação com professores, com formadores de opinião. Indicam suas opiniões religiosas, espirituais, política. Indica a sua moralidade e a sua ética, sua relação com viagens para o estrangeiro e a capacidade de adquirir o doutorado ou PhD. Então, o Sol e Júpiter são os indicadores da casa 9, porque eles indicam a mesma coisa. A casa 10 é a sua carreira, a sua capacidade de construir um trabalho que sirva à sociedade, a tua relação com o governo,
com figuras de autoridades, com figuras de prestígio na sociedade. Indica a área da vida em que você vai ficar mais tempo em ocupação. Então é muito de onde você passa a maior parte da sua vida trabalhando. Então, Saturno, Mercúrio, Júpiter e o Sol vão ser os 4 indicadores da casa 10. Vários indicadores a casa 10 tem. Pelo fato de que o Sol representa a busca por poder pessoal e como você lida com autoridades. Mercúrio, sua capacidade de lidar com burocracia, dinheiro. Júpiter, a capacidade de multiplicar dinheiro e a capacidade de fé e devoção à carreira. E Saturno, a capacidade de trabalhar duro e ininterruptamente. Então, quando você junta todos, eles produzem o que é a casa 10 em sua totalidade. A casa 11 representa grandes ambições, seus sonhos, desejos pessoais, colegas, amigos, as suas redes sociais. Representa também ganhos líquidos e ganhos salariais e também ganhos inusitados ou trabalhos alternativos. E também a sua relação com o irmão mais velho. Então, Júpiter é o indicador da casa 11, porque Júpiter representa exatamente a mesma coisa. E por último, a casa 12, que representa sua capacidade de adquirir emancipação ou libertação de desejos materiais em busca de uma vida mais espiritual e conectada com o self, consigo mesmo. Representa isolamento, inimigos ocultos. Então, Saturno é o indicador da casa 12. Há autores que denominam Bhava Karka como Stira Karkas, que representam, que são indicadores fixos. Então, estes indicadores que eu coloquei para você, eles são fixos para todas as pessoas, independente de qual seja o Lagna ou o signo ascendente. Eles vão ser universais. Então, como a gente pode dar um diagnóstico apenas com o estado cósmico de um planeta? Vamos pegar como exemplo o caso de Saturno. Para uma pessoa que tem Saturno em Áries, esse é o ponto de debilitação deste planeta. Então, um planeta debilitado, ele naturalmente vai debilitar as áreas a quais ele indica. Então, uma pessoa com Saturno em Áries vai ter dificuldade de lidar com a casa 6, que são burocracia, saúde, condições de trabalho, inimigos. A casa 10, que são a carreira e relação com figuras de autoridade e o governo. Vai ter dificuldade de lidar com a casa 8, que é a longevidade, e a casa 12, que são perdas. Agora, se essa mesma pessoa tiver, ao invés do Saturno exaltado em Libra, vai acontecer o efeito contrário. Ela vai ter dificuldade, ela vai ter facilidade e fluência e versatilidade em lidar com as áreas indicadas por Saturno. Você também pode acoplar informações a esse diagnóstico olhando a relação daquele planeta com os outros, que são chamados aspectos, conjunções. Então,
Se Saturno estiver recebendo o aspecto ou fazendo conjunção que é mais intenso e marcante ainda com um planeta inimigo, então Saturno ele é inimigo do Sol, de Marte e da Lua. Então sempre que a pessoa tiver Saturno dentro da mesma casa que o Sol, Lua ou Marte, ele vai se sentir atrapalhado. Ele vai sentir que ele não está dando a devida atenção para as áreas que ele deve trabalhar. Então, como ele não está dando atenção, ele vai negligenciar essas áreas e vai ficar dando atenção à briga e tentar agenciar essa briga interna que ele está tendo com os seus inimigos. Então, esse é um outro caso em que a pessoa vai ter dificuldade em lidar com as áreas indicadas por Saturno. Nós sabemos também que Saturno tem amizade com Vênus e Mercúrio. Então, sempre que Saturno faz uma conjunção ou recebe um aspecto de seus amigos, ele se sente lisonjeado, porque ele está recebendo o auxílio de alguém que gosta dele e que apoia o trabalho dele. Então ele vai sentir como se tivessem aliados para ele agenciar os assuntos indicados pelas casas 6, 8, 10 e 12. Então, se essa pessoa tem Saturno em Libra, fazendo uma conjunção com a Vênus em Libra, ela vai ter mais fluência em agenciar os assuntos indicados pelas casas de Saturno. Tá certo? Eu espero que essa aula tenha ajudado. Se você apreciou o conteúdo, por favor, não esqueça de se inscrever aí embaixo, não esqueça de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeos de astrologia toda semana, então esteja sempre ligado para você não perder nada. E como sempre, nos vemos na próxima com mais novidades. Obrigado!